Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos, família Madrugada com Deus, família Preciosa Fonte, para todos meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, que Deus abençoe. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus na manhã desse dia, com um tema que diz assim: a aflição do justo, a aflição do justo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 3 e o 4, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiver em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, dizendo que no meio da aflição do justo, do crente, da igreja, ele começa a dizer: bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, ou seja, o Deus que nos consola no tempo de aflição na nossa vida. Eu aprendo aqui com esse texto mais adiante, nós vamos ver aqui, falar um pouquinho concernente à aflição do justo, que somente Deus pode nos consolar nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nos momentos de perca, de dor, de sofrimento, de luta, que às vezes estamos passando. E vemos aqui que hoje vamos falar um pouco sobre aflição, já que o tema é este: não há como nós não lembrarmos de Jó. Todos nós sabemos pelo que ele passou e o que ele sofreu na sua vida, e o que ele passou na sua história. Gostaríamos de começar a partir do momento em que os amigos de Jó ficaram sabendo pelo que ele estava passando e resolveram acondoer-se dele e consolá-lo. Entretanto, cada um deles tentou emitir alguma explicação para esclarecer o seu sofrimento. Primeiro começamos também pela esposa de Jó. A Bíblia diz que a esposa de Jó, demasiadamente desesperada pelo quadro que viu, tanto ela como ele estava vivendo, chegou à conclusão de que alguma coisa estava errada e afirmou que a religião de Jó era um fracasso, e surgiu o seu marido que amaldiçoasse a Deus e morresse pela aflição e pelo sofrimento em que Jó estava passando. Muitas das vezes, nem todos que estão ao nosso lado nos compreendem o que estamos vivendo, mas somente Deus, através do seu poder, do teu Espírito Santo, através da sua palavra, pode nos consolar e nos confortar os nossos corações sobre as aflições que estamos passando e tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, a primeira pessoa que vai se levantar contra Jó no meio da sua luta, da sua dor, do seu sofrimento, é sua esposa, que vai mandar que Jó negue ao seu Deus, amaldiçoa Deus e morra. E Jó vai dizer: mulher fala como uma doida, não sabe o que está falando. Porventura não recebemos o bem de Deus, por que não podemos também receber o mal? Ou seja, ela não estava entendendo o sofrimento e que seu marido estava passando e ia passar através das percas, dos filhos, através dos bens, de tudo aquilo que Jó possuía, e Jó agora ficou sem nada, porque assim Deus permitiu que Satanás, o inimigo, tocasse
em tudo aquilo que Jó possuía, porque o diabo achava que Jó era adorador de Deus porque ele tinha muitas herdades, muitos bens, e Deus assim fez e permitiu que Satanás tocasse naquilo que Jó tinha, para ver se Jó ia negar o nome do Senhor. E o próprio Deus vai dizer que Jó era um homem temente, fiel, obediente, reto, e desviava-se do mal. Agora Deus vai provar esse homem chamado Jó, porque Deus sabia que Jó ia suportar a prova, ia suportar a aflição que ele estava passando. E nas nossas vidas também não é diferente. Deus ele permite certas coisas em nossas vidas para que nós possamos também passar, assim como Jó passou, e não negou o nome do Senhor em momento algum da sua aflição. Eu sei que Deus estava ali dando uma lição para Jó, amadurecendo Jó, para que Jó viesse a ter maturidade, porque Jó ele conhecia o Deus que ele servia, o nosso Deus, só de falar, mas no final Jó vai entender quem era esse Deus que ele estava servindo de verdade. Então a primeira pessoa a abandonar e se levantar foi a própria esposa, e a outra pessoa, a segunda pessoa a se levantar contra Jó é um dos amigos chamado Elifaz. Este amigo de Jó afirmou que Deus nunca erra. Se o seu amigo estava sofrendo daquela forma, era porque tinha um pecado a confessar. Nem tudo nas nossas vidas, as pessoas que estão à nossa volta vai entender o que nós estamos passando, Pode ser que seja alguns pecados em nossas vidas, que nós sofremos, passamos por alguma situação, mas a situação de Jó foi verdadeiramente uma prova que Deus permitiu que ele estivesse passando. Mas a sua esposa não entendeu, seu amigo Elifaz também não entendeu, mas aí vamos para o terceiro amigo chamado Bildade. Este outro chegou à conclusão de que Jó continuava a sofrer porque não admitia os seus erros e o seu pecado. Esse também acusa Jó de alguns erros, de algum pecado, sem entender e compreender qual seria o propósito de Deus na vida de Jó. Muitas das vezes há pessoas que olham para nós e nos julgam segundo a vista dos seus olhos porque não entende e não compreende o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, eles aconteceram com eles da mesma forma. Aconteceu com Jó da mesma maneira. E a terceira pessoa, ou seja, a quarta pessoa que venha se levantar contra Jó, que dizia ser amigo de Jó, chama-se Zofar. E já este entendia que o pecado de Jó merecia um sofrimento ainda maior. Quer dizer, causaria mais dor ainda na vida do amigo que dizia que o amava. Então, Zofar, esse entendia que o pecado de Jó merecia um sofrimento ainda maior. Aí vem aqui por quarto amigo, e este quarto amigo chamado Eliú. Este outro era de opinião de que Deus estava usando o sofrimento de Jó para modelá-lo e treiná-lo. Esse aqui, ele vai entender que Deus estava permitindo o sofrimento de Jó para que Jó viesse o quê? Deus viesse modelar, viesse transformar, amadurecer a vida de Jó. Às vezes encontramos pessoas também como amigos que vai entender o nosso processo, mas já outros já não entendem o processo que nós estamos passando. Há momentos em nossas vidas que nós às vezes ficamos zangados, entristecidos, porque as pessoas acabam não nos entendendo. Mas o importante é que Deus te entenda, meu irmão, minha irmã, a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento que nós estamos passando. Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, então ele sabe de tudo que está acontecendo em nossa vida. E Deus não vê como o homem vê. Deus, ele vê de forma diferente que o homem está vendo. Às vezes nós somos cercados de amigos, de pessoas que nós pensamos que no momento das nossas vidas de aflição vai nos entender, vai nos abraçar, vai nos compreender, mas às vezes não. Ele vai às vezes nos caluniar, vai nos apontar, vai nos julgar, porque não vai entender o processo que Deus permite que nós passamos nas nossas vidas. E de repente vamos se sentir sozinhos, abandonados em algum momento das nossas vidas, mas muito pelo contrário, para aqueles que têm fé e acreditam em Deus, vai entender que Deus está contigo, Deus está do seu lado em todo o tempo de tribulação, de luta, de adversidade, de perca, de sofrimento. Deus vai estar com a gente
nos guardando a nossa vida, como guardou também a vida de Jó. Então aprendo aqui nesse texto aqui, que o que estamos vendo aqui é que Jó, oprimido pelo sofrimento, não foi confortado pelos seus amigos, né? E assim acontece com a gente. Jó foi assim condenado. Cada um dos seus amigos, seus pontos de vista, foi uma forma conhecida para a compreensão do sofrimento, a lei da causa e do efeito. O mundo de hoje é regido por esta linha de raciocínio, a qual seja, coisas boas acontecem pessoas boas, e coisas ruins acontecem pessoas ruins. Muito pelo contrário, é diferente do que as pessoas pensam, né? E coisas boas acontecem com pessoas boas, e coisa ruim acontece com pessoas ruins. Esta é a forma de pensar. Esta forma de pensar está completamente equivocada, já que para muitos efeitos não conseguimos encontrar causas plausíveis. Em contrapartida, muitas coisas, muitas causas não nos levam a quaisquer efeitos esperados. Por isso os amigos de Jó entendiam que era obrigação dele ajudá-lo a admitir o seu pecado. Em verdade, Jó pensava como seus amigos. Eles colocaram aqui na cabeça de Jó que Jó acreditou e acabou aceitando aquelas palavras contrárias na sua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Às vezes se encontra pessoas que poderiam estar te ajudando, está liberando uma palavra de fracasso, uma palavra de derrota na sua vida, que você não vai vencer, que você não vai conseguir, que você não é, que você não pode. Então, muito pelo contrário. Então, foca em Cristo, bota a sua fé, a sua visão em Deus, e somente Ele tem a resposta para a nossa vida. Às vezes estamos cercados de pessoas, amigos, e nem todos vão entender o processo que estamos passando. Outros vão até nos acusar, vão nos apontar, não é verdade? Mas cada um sabe o que está passando na sua vida e que Deus entende cada um de nós. Então nós vemos aqui que os seus próprios amigos, pensavam dessa forma, que Jó estava ali em aflição, e achamos que aquela pessoa está sendo julgada pelos seus pecados. E uma vez que isto nem sempre é correto, não é verdade? Também não podemos crer, em Deus somente quando as coisas estão indo bem, não é verdade? E não estamos sofrendo por algum motivo. Isto também não é correto. Muitas das vezes as pessoas pensam que só crê em Deus, só adora a Deus quando tudo está indo bem, quando tudo está dando certo. Quando começa às vezes a acontecer alguma coisa em nossas vidas, começamos a dizer que Deus nos abandonou, que Deus não é mais com a gente, que eu estou sofrendo, estou esquecido, abandonado. Muito pelo contrário, Deus estava provando Jó, ele sabia o que estava fazendo, mas Deus estava acompanhando todo o sofrimento de Jó. Na minha vida e na sua vida também não é diferente. Da mesma forma, Deus, Ele acompanha todo o processo que estamos passando em nossas vidas. O que precisamos ter bem claro é que o sofrimento deve nos fazer confiar em Deus e não desconfiar de Deus, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Como aquele louvor que diz: adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Adoramos a Deus quando as portas estão abertas e adoramos quando as portas estão fechadas. Adoramos a Deus quando tudo vai bem, mas também adoramos quando tudo não vai bem. Adoramos a Deus na alegria, na paz, mas adoramos a Deus também no sofrimento. Adoramos a Deus na angústia, na luta, na prova. Adoramos a Deus quando as pessoas nos abandonam e achamos que estamos só. Em todo o tempo nós devemos adorar o Senhor. Dependendo da circunstância, da adversidade, da luta que estamos passando, Deus está conosco em todo o tempo das nossas vidas, nos guardando e nos sustentando nas tuas mãos, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, e não abandona os teus filhos. Eu aprendo aqui também, nessa mensagem aqui, que onde estamos querendo chegar não está escrito em lugar nenhum da palavra de Deus que aqueles que o amam estão livres de problemas, estão livres de sofrimento. Muito pelo contrário, quanto mais nós somos fiel a Deus,
mais somos obedientes, mais fazemos a tua obra, mais procuramos obedecer a Ele, mais luta, mais prova a gente vai ter. Então aprenda aqui que aqueles que são mais fiéis, mais prova irão passar. Muito pelo contrário, por isso precisamos estar muito alerta para não sairmos julgando as pessoas, já que aí quem estará em pecado seremos nós. E quem estava em pecado eram os amigos de Jó, era a esposa de Jó, não é verdade? Os 3 amigos, juntamente com uma esposa, que estava errada, que estava errôneo diante da situação que Jó estava passando. E muitas das vezes há pessoas que nos julgam no momento da nossa luta, do sofrimento, ou pergunta: cadê o teu Deus? Cadê o Senhor que tu serve? Ele te abandonou? Claro que não. Deus está conosco em todo o tempo das nossas vidas. Deus está guardando as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Podemos até estar chorando, gemendo, mas Deus está conosco. A Bíblia diz no Salmo 126 que quem leva para casa a vitória, quem leva para casa os feixes de molho, quem leva para casa as bênçãos, são aqueles que levam a semente, né, que evangeliza, que planta a semente, andando e chorando, voltará para casa, trazendo consigo os seus molhos com alegria. Então é os que choram, é os que gemem, é os que sofrem que recebem a vitória. É que leva para casa consigo os seus molhos com alegria, sabendo que após o sofrimento, a vitória está realmente reservada e guardada para cada um de nós. Eu aprendo aqui que a aflição do justo não quer dizer que Deus está te abandonando ou está em pecado, mas sim Deus está provando a nossa fé, como provou a fé de Jó. Deus está muito além do nosso entendimento. Jamais saberemos por que Ele age desta forma ou daquela maneira. O que precisamos é confiar e não esquecendo que Ele está no controle de todas as coisas. E apenas Ele sabe por que o justo sofre, por que nós sofremos. Isso somente fica bem claro para nós quando vemos Deus como Ele é. E assim aconteceu também na vida de Jó. Finalizando aqui, gostaríamos de deixar o conteúdo do versículo 1 e 2 do capítulo 9 de Eclesiastes para a sua reflexão. Ou seja, que os irmãos possam estar refletindo aqui em Eclesiastes, no versículo 1, no versículo 2 do capítulo 9 de Eclesiastes para a sua reflexão. Devera me apliquei todas essas coisas para claramente entender tudo isso, que o justo e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. O seu amor ou o seu ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. Os mesmos sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro e ao impuro, tanto aos que sacrificam como os que não sacrificam, aos que juram como os que não temem o juramento. Pense nisso. Então todos passam pelo mesmo processo. Mas no capítulo 42 de Jó, nós aprendemos ali que Jó ele vai ser recompensado por Deus, porque ele passou pela prova e não abandonou, não negou o nome do Senhor. E Jó conhecia Deus só de falar. Quantas pessoas estão na presença, estão na casa de Deus, que só conhecem Deus só de falar, mas não tiveram uma experiência com Deus. E Deus agora estava permitindo que Jó viesse ter uma experiência com Ele, naquela provação. A luta nas nossas vidas, porque às vezes nós pensamos que conhecemos a Deus, mas não conhecemos. E Deus permite certas provas, permite certas adversidades. Para quê? Para que Deus não quer que nós sejamos somente ouvinte, mas conhecedor, mas sim conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. Ele não conhecia Deus, ele conhecia Deus só de falar. Mas lá no capítulo 42, Jó vai abrir ali a sua boca, o seu coração e dizer: Senhor, eu bem sei que os teus planos não são mentira, não são frustrados. Eu bem sei que os teus planos não é mentira, não é frustrado, é verdadeira. As suas palavras é verdadeira. O Senhor cumpre as suas promessas. Eu bem sei que os teus planos não é frustrado. Agora eu sei que o Senhor não trabalha em vão. O Senhor trabalha certo e correto. Age na hora certa e no momento certo. Jó agora vai entender. Ele disse: agora os meus olhos te vê.
Agora eu sei quem é o Senhor. Eu sei que todo o processo que eu passei na minha vida, eu não entendia muito, mas agora eu entendo que o Senhor não trabalha errado, o Senhor trabalha certo. Em todo o tempo do meu sofrimento, o Senhor estava agindo ao meu favor. Então Jó compreende essa dádiva, essa providência divina que aconteceu na vida dele. E Deus ali muda o cativeiro de Jó, restaura o cativeiro de Jó, muda a história, multiplica o que Jó tinha perdido, ainda faz que aqueles amigos que o acusaram venham até a Jó e oferece presentes, especiaria em ouro, né? Para que venha se arrepender, porque Jó ia interceder por eles. Se eles não se arrependessem, Jó não podia orar e as bênçãos não estariam sobre a vida deles. Mas ele se arrepende e Deus manda que eles venham até Jó arrependido, oferece ofertas, presente a Jó, e Jó agora ora por esses amigos, porque eles falaram coisas que não entendia e não compreendia. Nas nossas vidas, meu irmão, minha irmã, não é diferente. E tudo isso acontece com a gente nos momentos mais difíceis, que aí pensamos que temos amigos do nosso lado, eles o abandonam nos momentos que nós mais precisamos dessa ajuda. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua casa, sua família, seu casamento. Que seja uma quarta-feira de bênção, de resposta de Deus através dessa palavra. Que essa palavra você venha guardar na tábua do seu coração, entender e compreender que os propósitos de Deus nas nossas vidas não são o nosso propósito, que a vontade de Deus não são a nossa vontade, que os pensamentos do Senhor é mais alto, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Que nós possamos compreender os pensamentos, a vontade e o querer de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, então recebe essa palavra, fica na dispensação do Senhor, aguarda nele. Se você está passando por alguma provação, algum sofrimento, alguma aflição, alguma adversidade na sua vida, eu sei que está passando, aprenda a esperar e aguardar no Senhor o tempo certo. Tudo vai acontecer para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e que a paz esteja contigo, hoje e sempre. Amém e amém.